Você também pode ser um importante agente nessa luta se cadastrando como doador de medula óssea. Unimed Campos, pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, 7h04 em Campos. Bom dia, está começando pela Folha FM 98,3 e também pelas redes sociais, pelo Face, pelo YouTube. Você daqui a pouco vai poder acompanhar esse programa em podcast, em todos os tocadores de podcast e logo mais com reprise na Plena TV, mais um Folha no Ar. Com vontade de falar que hoje é segunda-feira, né? Depois de tanto feriado aí, por conta do carnaval, de algo mais prolongado, evidentemente, sem o Folha no Ar desde sexta-feira, então a vontade é de falar segunda, mas hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro, 7h05. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos à edição de hoje deste programa e a gente já começa informando sobre a previsão do tempo. O Rodrigo Gonçalves, que está na bancada hoje com a gente, informou, choveu muito ontem, né? Choveu bastante em São João da Barra, ali em Gruçaí, naquela região, e engraçado que aqui chegou a armar aquela chuva, chegou até alguns pontos da cidade, dar uns pingos mais grossos, enfim, mas não choveu de fato, né? E a previsão para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de chuva para boa parte aqui da região sudeste, claro. Aí vem a região norte também do estado do Rio com previsão de chuva para hoje. Inclusive, evidentemente que Campos também, a máxima não deve passar de 29, a mínima é de 24. Agora faz 25 graus no centro da cidade, que amanhece com tempo nublado. Tempo nublado. E o carnaval, que tinha previsão de tempo nublado, chuvoso e aquela coisa, passou com muito calor. Aliás, terça-feira de carnaval foi de 40 graus no Rio de Janeiro, com sensação térmica para 46, negócio de doido. E aqui em Campos também não foi diferente, assim como na região também, com muito sol. Bom, e tem um outro detalhe também, eu falava sobre segunda-feira, né, da vontade de falar que hoje é segunda. Para muita gente o ano começa depois do carnaval, né? Aí eu estou na dúvida se começa hoje, quinta-feira, ou se é segunda, que aí muita gente está emendando nessa quinta, sexta, mas de fato, se começa realmente após o carnaval, nós aqui do Folha no Ar estamos começando muito bem, porque, como eu já disse, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, nós temos o prazer de receber hoje Dom Roberto Ferreira Paz, bispo diocesano de Campos, e o Dom Roberto vem para conversar com a gente sobre a campanha da Fraternidade 2024, que vem com um tema muito importante. Aliás, a mensagem do Papa foi muito interessante, nós vamos chegar lá, mas ele falou uma palavra que isso não se limita ao Brasil, claro, é a nível mundial, mas isso não está acontecendo só no Brasil, esse nível elevado de ódio das pessoas que se consideram não superiores, não, mas mais corretas que as outras, naquelas famosas bolhas, né, que se criou aí com essa comunicação mais fácil, com a chegada das redes sociais na internet, e surgiu também o crescimento do ódio. E ele falou muito sobre isso, e nós vamos conversar com o Dom Roberto Ferreira Paz sobre isso, porque a campanha esse ano tem esse tema, fraternidade e amizade social. Amizade social é aqui, no tete a tete, é olho a olho, é com mão a mão, vamos dizer assim, com um abraço, é com contato físico, ainda mais distanciado e afastado pela pandemia.
E com o incremento das redes sociais, na internet, essa coisa ficou muito mais difundida, muito mais ampla, de forma bem mais veloz do que seria sem a pandemia. Então, a gente tem um tema muito, acho que o Bispo falava até antes do programa com a gente aqui, que é um tema extremamente oportuno, necessário, na hora exatamente certa, e a gente vai falar sobre isso. Vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus 23:8. A gente vai falar com o Bispo também sobre a importância do papel da igreja nesse ano eleitoral e a necessidade do decoro nas disputas políticas. Dom Roberto, já vamos trazer o bom dia do senhor, a sua bênção para todos nós, naturalmente, e logo a seguir a gente começa essa entrevista. Só passar aqui pelo portal folha1.com.br e registrar algumas das informações que estão lá neste portal. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana de Campos e de toda a região, de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, você tem acesso aí a todos os resultados de exames, marca consulta, marca atendimento domiciliar, horário de funcionamento e muito mais. Baixe o aplicativo para você ter acesso a todas essas mordomias aí do Laboratório Plínio Bacelar. No portal folha1.com.br, destaque aqui para a capa, para a operação aí da Prefeitura na demolição do Hotel Flávio. Trabalho de demolição no Hotel Flávio será retomado nesta quinta-feira. Serviço será feito de forma manual. Demolição com máquinas começou na segunda-feira de Carnaval, com realização de 85% do serviço já concluído. Com nota máxima, Viradouro é campeã do Carnaval. Aliás, gabaritou a Viradouro, né? 250 pontos, eu não estou errado. Não perdeu nenhum décimo. Chegou a perder? É aquela que é excluída, né? Mais baixo. Sim, no cômputo geral não perdeu, mas de cada fracionado por 4 juízes para cada. Aí você tira a menor, né? Aí você tira a menor e alguns juízes sim tirar, para não ficar perfeito. Mas no cômputo geral ficou só isso, a nota maior de cada juiz, e aí 250 pontos. Volta da Câmara de Campos com audiências marcadas, debates sobre Previcampos, CPI da Educação e outros prometem polêmica. Corpo é encontrado com 4 perfurações na cabeça em Campos. O cadáver foi encontrado na manhã desta quarta-feira na localidade de Cambaíba. DEAN investiga a ameaça sofrida por presidente do Ciprozep, Elaine Leão. A ameaça contra a presidente teria sido feita em um grupo de WhatsApp que discute política. Carnaval de São João da Barra mantém qualidade e status de maior da região. IPTU, contribuintes têm até março para pagar cota com desconto de 4,72%. Idoso fica ferido após carro sair da pista e capotar na RJ 224 em São Francisco. Campanha da Fraternidade 2024 é lançada em todo o país. Bispo da Diocese de Campos, hoje com a gente aqui, Dom Roberto Ferreira Paz, para falar sobre a importância desse tema. Acessos para a Ponte da Integração estão previstos para junho de 2024. Motoristas pedem melhorias, principalmente pelo lado de São Francisco. Lewandowski afasta a direção de presídio e ordena intervenção. Foi em Mossoró, né? Minha nossa. Houve uma rebelião lá. De acordo com o Ministério, um policial penal federal foi indicado como interventor na unidade. Comércio do Farol tem aumento de 20% nas vendas de carnaval. E para ir fechando aqui as manchetes, mulher é detida por furto no Superbom e lojas americanas. Segundo a polícia, em um estabelecimento o prejuízo foi de R$1.000.
Eita, só. Major alvo de operação sobre tentativa de golpe é demitido. E moradora de São Francisco morre com suspeita de dengue hemorrágica. Tereza Maurício morreu no último dia 8 de janeiro. Dengue que está numa proporção aí já de surto quase no estado do Rio. Há uma preocupação, né, muito grande do secretário Sorans e de todas as secretarias aí municipais também, no caso Campos, já falamos sobre isso, a preocupação com o aumento de casos de dengue nesse ano de 2024. 7h14 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, querido Bispo Dom Roberto Ferreira Paz. Que bom poder, como eu disse, se o ano começa hoje, né? Que bom poder começar o ano com o senhor. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, sua bênção. Seja sempre bem-vindo, meu amigo. Uma saudação fraterna e amiga dentro deste tema que nos é proposto e construir, então, vínculos de amizade, como o senhor bem caracterizou, de olho no olho, de família, porque ser irmão e ser irmã é nossa condição. Nós nos realizamos como irmãos e servos dos outros. Todos precisamos. Nenhum homem, como dizia o grande Thomas Merton, aquele monge, é uma ilha. Só nos realizamos numa polis, numa cidade. E queremos que essa cidade seja viva, seja fraterna, seja pacífica. Pacífica. E é perfeito, né? O senhor falou sobre família. Ainda tem essa coisa de divisão, de ódio, por vários motivos, inclusive sobre política. Sim. Que é extremamente A política chegou a ser o principal fator de divisão. Não é? Superior à religião, segundo a sondagem. Olha só. Olha a gente se divide fundamentalmente por opções políticas. Uma intolerância de uma pessoa com a outra que é contrária ao seu pensamento. É uma coisa assim muito assustadora. Eu confesso que não tem mais como se discutir nesse nível é necessário sempre discutir e conversar sobre política. Dizem que política não, política tem que discutir sim, tem que debater, mas num nível elevado, ou pelo menos num nível normal, não vou nem... Sim, trocar ideias. Sim. Porque quem tem ideias pode trocar, quem não tem ideias, esse é o problema. Ninguém tem ideias, só tem sentimentos negativos para passar, então não dá. A política se torna uma guerra. É impressionante. Deixa eu trazer o bom dia do nosso querido Rodrigo Gonçalves. Passou o carnaval trabalhando, não deu tempo nem de desfilar um pouquinho. Rodrigo, bom dia, como é que foi seu carnaval? Bem-vindo. Eu fui lá na sua terra para aproveitar um pouco, porque Campos não tem mais carnaval, né? Tem sambódromo, mas não tem carnaval. Tem umas coisas estranhas em Campos, né? Mas nós temos um sambódromo maravilhoso. Bom dia, Rodrigo. Obrigado sempre pela sua presença aqui no Folha no Ar, nessa bancada. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto, que está retornando. Um bom dia especial. Não teve jeito, voltou. Agradecer mais uma vez o Bispo por sempre estar aqui com a gente, né? E sempre depois do carnaval a gente recebe ele aqui para falar sobre a campanha da fraternidade, que é muito importante, e também para a gente é um momento de renovação também, né? Na verdade, para algumas pessoas o ano só começa agora, né? De fato, assim, né? Mas a gente sabe que algumas escolas retornaram antes do carnaval, mas estão ainda, vamos dizer assim, nesse recesso, e a partir de segunda-feira é quando tudo começa mesmo a acontecer. Desejar um bom dia para todo mundo que acompanha a gente em 98.3 e também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, né? É sempre bom ter todo mundo aqui participando, né, do nosso programa. Tenho certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa com o Bispo aqui. Você me permite, Rodrigo, está na pauta aqui a gente falar, abrindo o programa já, da campanha de fraternidade que foi lançada ontem, sim. Né, no Brasil também, mas foi no Mundial. 60 anos no Brasil, né? 60 anos, exato. Só que eu queria, se você me permitir, abrir essa pauta que eu acho que a gente quase nunca faz isso, até pela necessidade de debater a campanha nova, que, como a gente já disse aqui, é extremamente oportuna. Mas a do ano passado, eu queria pedir ao Bispo para fazer uma espécie de um balanço, né?
trazer para a gente como é que foi positiva, foi boa, houve engajamento das pessoas, houve realmente um fruto colhido positivo, que foi fraternidade e fome, dá-lhes vós mesmos de comer. Também Mateus 14,16. Foi positiva porque nos mostrou aquilo que Josué de Castro já tinha visto há muito tempo atrás, a geografia da fome do Brasil, onde é que está, a quem setores afeta, e nos trouxe um conceito que é o da insegurança alimentar, que atinge a mais de 16 milhões de brasileiros. Mas com a insegurança média ou leve, já temos a metade da população. E fora a alimentação que não é nutriente, é dizer, que não é saudável. Então aí abrangeríamos até mais. E fome é uma tragédia, não é? Porque uma coisa é ter apetite, a gente diz, eu tenho fome, mas na verdade é apetite que nós temos. Fome já é uma realidade de não saber se vamos comer, não é? E isso foi trágico com os Yanomamis, que a gente viu aqueles corpos esqueléticos. Então, é algo que nos deixou assim mais lúcidos em torno a esse desafio, que dar-lhes vós mesmos de comer, criar políticas públicas e criar trabalho, né? Porque as três coisas estão relacionadas, como disse o Papa Francisco em Cochabamba, né? Teto, terra e trabalho para toda a família. Então, se toda a família tem isso, bom, tem garantido o pão. Pode tocar aí. A ideia dessas campanhas é o quê? É tocar as comunidades, é tocar através da própria igreja, e aí sim entra a participação da população no sentido de engajar mesmo, a comprar aquela ideia. E é isso, o motivo da pergunta é esse, se houve realmente essa compra dessa ideia. E me parece que sim, foi num tema também muito oportuno. E voltaram algumas políticas públicas que deram certo, como a merenda escolar, vinculada à agricultura familiar. Isso é bom, porque é agricultura orgânica e vai para a merenda. E o escolar, o aluno, aprende o que é a importância da alimentação na sua vida. Campos hoje tem um número no CAD único, que é aquele cadastro das pessoas que estão com o rendimento abaixo da linha da pobreza, são 170 mil pessoas. É muita gente. Então, assim, quando a igreja lança essa campanha, você fala a nível mundial, a nível Brasil, como o Rodrigo falou, mas como que é visto pela igreja a importância dessa campanha fracionada em pequenas ações? Pô, eu fico cauteloso em falar dimensão de tamanho, porque é complicado. Às vezes é pequeno para a gente, mas para quem está fazendo é uma coisa mega trabalhosa, gigante. Como é o caso de Campos, que foi feito isso também, no sentido de aquisição desses alimentos, dessas famílias produtoras para a rede municipal de educação, enfim, que são ações que a gente, a nível mundial, a gente compara então como pequena. Eu acho que pode colocar como pequena. E também me parece outra reflexão, que é o respeito à terra, à criação e também à agricultura orgânica, superando a monocultura. Não tenho nada contra o agronegócio, agronegócio responsável, mas muitas vezes ao irresponsável. E é uma, digamos, uma economia para exportação. E a nossa segurança alimentar fica prejudicada. Porque fizeram, me lembro, nos anos 2002, aquela campanha contra a fome, se lembra aquele movimento? E aquele prato que era o necessário, que continha feijão, arroz, salada, carne, ovo.
esse prato às vezes não tem. Porque é um conjunto de calorias que a pessoa humana tem que ingerir para ser saudável, não é verdade? Então, uma comida nutritiva, porque não podemos pensar em escola se não tem alimento, porque o mesmo rendimento escolar fica prejudicado. Agora, por outro lado, Bispo Rodrigo, Beto, você que está acompanhando a gente, tem sempre uma coisa, quando a gente fala sobre fome, aí vem a contrapartida, o desperdício, o que se estraga de alimentos no mundo todo, é uma coisa assim, eu não vou saber aqui dimensionar se estraga mais do que precisa, por dia, vamos supor, mas que se estraga muita comida, é um desperdício enorme. E a igreja entra nessa necessidade de um elo entre esse desperdício e essa fome. Deveríamos garantir que a segurança sanitária, não? Porque é uma questão de segurança sanitária, pudesse elaborar padrões que possam vir a aproveitar a comida dos restaurantes, de tantos lugares que realmente não podem disponibilizar, porque é uma lei de segurança, não é? Sanitária. Então, isso também seria muito importante. Como é importante as feiras populares, não é? Nós fizemos, só para dizer o nosso contributo, na Mitra, aqui, perto do Teatro Trianão, que tem um espaço grande, fizemos uma feira popular com os camponeses lá dentro, para abater preços, não é? Porque muitas vezes há alimento, mas, como diziam os indianos, não há dinheiro para comprar. Não é acessível, né? Estou levantando aqui a informação, só rapidamente. 930 milhões de toneladas de comida vão para o lixo todo ano. 930 milhões. É um escândalo isso. É um escândalo. É quase 1 bilhão de toneladas de comida por ano jogado fora. Sim. Né? E para este ano, 2024, chegamos aí a outro tema também que tem muito a ver também, por que não, com a fome, mas a fome que aí pode ser um elo, pode ser uma ligação entre um ser humano de verdade, pessoalmente, presencialmente, como eu disse, olho no olho, para fazer as campanhas necessárias de combate à fome, de orientação para a saúde, essa coisa toda. Fraternidade e amizade social. Como que o senhor vê esse tema nesse momento em que a gente fala, e em especial no Brasil vamos ter de novo as eleições, e agora eleições municipais, e que eu particularmente considero mais quentes, se é que é possível ser, do que as presidenciais, porque são locais, né? Então você tem nomes aqui próximos a você, bem ligados, e que tem um envolvimento muito grande de toda a população, muito maior do que essa que eu considero mais fria, que é a de governador, de presidente da República, deputado, né? Aquela coisa. Quer dizer, cada bairro hoje aí pode ter um candidato a vereador, um pré-candidato. Então há um envolvimento muito maior, e aí vem essa coisa do ódio. Como que o senhor viu essa escolha desse tema? Vós sois todos irmãos e irmãs. Bom, temos que reconhecer que desde 2013 o Brasil entrou numa fase de divisão muito grande, de dilaceração e de ataques mútuos. E não nos recuperamos. Não é? Continua a haver esse antagonismo, que não é ser oponente, porque a democracia precisa de um debate de ideias diferentes, deve assumir as divergências, porém, não é uma guerra, e não podemos praticar o que se chama a política do inimigo, ou a necropolítica de eliminar aquele que nós taxamos como inimigo público número 1. Não é? Isso não é democrático. Isso se torna um caldo de cultivo para o totalitarismo de qualquer tipo,
que é reprovado, e sabemos que isso causa mortes. Então, a ideia é reconstruir a partir da amizade social, que não é nova, vem de Aristóteles. Ele falava dos demos. A cidade estava distribuída em demos e todo mundo participava da Assembleia. E todo mundo tinha poder justamente de fala na Assembleia. Nós temos uma democracia representativa, não mais direta, mas deve se assegurar também, uma boa democracia, a circulação das ideias e entender que o outro, essa é a questão, superar a alterofobia, o medo, o ódio ao outro. O outro não é inimigo, o outro é diferente, o outro é diverso e me enriquece. E uma democracia precisa de ideias diferentes, porque a política é para isso. Se todo mundo tivesse a mesma ideia, não precisamos de política. A democracia acontece justamente para isso, para que existam vozes diferentes, para que exista uma sociedade aberta, como dizia Karl Popper, que refutou aquela ideia fechada de Carl Schmitt. O outro é meu inimigo. Nós precisamos um só guia. Um só povo, um só guia, uma só nação. Isso era Hitler, que tem imitadores. Mas essa política não deu certo, porque exclui, mata. Pega a alterofobia. Aquele que pensa diferente a mim é meu inimigo. Então, não, isso realmente nos faz perder. O Papa sempre diz, antes que as ideias, as pessoas. Toda pessoa merece respeito, dignidade, toda pessoa humana. Porque, a fim de contas, desde a nossa visão, que é uma visão realista, todos somos irmãos e todos formamos a humanidade. Todos somos co-humanos, nos realizamos em relação com os outros. Quem não tem relações está deixando de ser humano, está cortando. Então, nos empobrecemos com essas tendências. E é o momento justamente de começar a reconstruir, a retecer o tecido social nessa riqueza justamente da diversidade de uma sociedade plural. E então, já antecipando o que deve ser as eleições 2024, primeiro devemos defender que a arena política seja um momento de diálogo, de confronto de ideias e propostas, não de xingamentos ou de baixarias, de falta de decoro, porque isso nos apequena, nos torna pequenos, nos torna mesquinhos. E isso leva ao chamado síndrome de Caim. Caim chegou a matar Abel, mas antes de matar, sentiu inveja dele. Depois da inveja veio o ódio e depois matou. Essas políticas intolerantes, discriminatórias, levam a isso, a matar Abel, aquele que pensa diferente. Isso, só para a gente entender, em que momento se define o tema da campanha da fraternidade? Quem é que define? E a gente está falando, claro, né, de uma campanha que ela é mundial. No Brasil ela está fazendo 60 anos, mas ela é mundial e a gente está vivendo um cenário, né, de guerra em Israel, Rússia. Ou seja, é levado em consideração todo esse contexto mundial para que se escolha. Mas em que momento é escolhido o tema? De que forma ele é escolhido? Ela é proposta na Assembleia Geral 2 anos antes. Então vai se definindo, elaborando o que é o texto base, que vai ser o guia. Não é necessariamente uma cartilha dogmática, mas é um tema a ser abordado, para que exista uma linguagem comum. E então, muitas vezes... Isso é encaminhado para todas as igrejas? Sim, é o texto base comum para todas
todas as igrejas católicas, às vezes nós também É disponibilizado também? Já tivemos 3 campanhas que foram ecumênicas, feitas com as igrejas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Então, por exemplo, 2005, que foi sobre a paz, já estávamos nesse problema, felizes que constroem a paz. Nós tivemos, em 2010 tivemos sobre a economia, também ecumênica. Então, todas as igrejas do Brasil, as católicas, têm esse texto base para refletir e também para fazer uma coleta, que é o Domingo de Ramos, para ser aplicada em projetos sociotransformadores. Que nesse caso, claro, com um tema, serão aqueles grupos que podem ser observatórios para a paz, que trabalham na mediação de conflitos, que trabalham no aconselhamento, enfim, de formar agentes para a paz, para a negociação, para a mediação, para a arbitragem de conflitos e também a resolução das diversas pendências que se dão a nível de comunidade. A igreja nunca descarta que a sua missão de anunciar o Evangelho é também ser mediadora e reconciliadora. Então ela tem que estar sempre ajudando as pessoas a se reencontrarem, a se tornarem amigos, como tivemos grandes bispos, por exemplo, Dom Helder Câmara, o grande africano anglicano Desmond Tutu contra o apartheid, o próprio que foi canonizado justamente em Salvador, agora não me saiu o nome, mas é o famoso Dom Oscar Romero, que morreu assassinado, mas também todos esses grandes personagens, mas qualquer um de nós, assumindo como cristão, deve se tornar um elo, uma ponte, um espaço de tornar-se mais amoroso, mais compassivo, mais amigo de todos. E a escolha da quarta-feira de cinza para o lançamento é uma tradição também, né? Há uma vinculação, campanha da fraternidade com a Quaresma. Sim. Embora que a campanha da fraternidade depois vai além da Páscoa, não termina na Páscoa, ilumina todo o ano. Mas tem uma proposta que é a conversão, ou seja, a mudança de vida. Quando se propõe um tema, claro, tem 3 âmbitos essa mudança, essa conversão. A nível pessoal, cada pessoa deve se tornar mais amiga, mais fraterna, mais pacífica. A nível comunitário, isto é, a comunidade igreja, mas também as comunidades devem ser mais acolhedoras, mais mediadoras, mais reconciliadoras, mais, digamos assim, instrumentos do perdão e da reconciliação. E, finalmente, a nível social, fazer respingar tudo isto para a polis, para a cidade. Políticas públicas que realmente possam levar as pessoas, nas escolas, por exemplo, aprender, em vez de combater as ideias com, digamos assim, xingamentos ou licenciamentos midiáticos ou a cancelação, tratar de incluir as pessoas, tratar de perdoar, de acolher as diferenças. E a todo nível, inclusive os partidos, deveriam trabalhar essa questão, não é? Porque o que se vê é que quando a gente escolhe um candidato, é só porque é bom de voto. Mas não se preocupa se ele é uma pessoa que tem um bom coração, que seja bondoso, que seja compassivo, que tenha um amor pelos pobres. Não, isso não importa. Importa a performance. Os partidos devem pensar diferente, porque tem que começar a ter valores e princípios. Não é? Temos que mudar. O partido não é simplesmente uma alavanca para chegar ao poder. Os partidos têm que ter ideias.
Sim. E entre essas ideias, uma visão de humanidade. Para que queremos chegar ao governo? Só para tê-lo? E aí, falando da campanha, né, o Papa também falou na sua mensagem, né? A tradição também, ele dá uma mensagem... Sim, né? Ele para o Brasil, porque é o país mais católico do mundo, né? Podemos ter essa honra. Então, ele realmente acompanha muito o Brasil e gosta muito da campanha da fraternidade, que acontece só no Brasil, não é? É inspirada em modelos como a campanha da misericórdia que se faz na Alemanha, mas a campanha da fraternidade do Brasil tem um impacto muito maior na sociedade, coisa que a da Alemanha não tem, não é? E diria que ele lembra do livro, da encíclica Fratelli Tutti, que foi aprovada 3 de outubro de 2020, que trabalha justamente esse tema, fraternidade e amizade social, e ele faz os votos que os brasileiros, todos os cristãos e também toda a sociedade, possa trilhar esse caminho da fraternidade, mudando ou seja, superando o ódio, a indiferença pela fraternidade e superando também a falta, digamos, de diálogo pela amizade social. Parte fala, como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal, que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a terra, nossa casa comum, sem jamais perdermos de vista o céu, onde o Pai nos acolherá a todos com seus filhos e filhas. Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àqueles que espontaneamente não sentimos como parte de nosso mundo de interesses, de entender o nosso amor a todo ser vivo, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço. Né? Essa foi parte da mensagem dele aí, que é muito bonita. Quem tiver, depois a gente pode até compartilhar. Resgatar a ideia que somos todos membros da mesma família. A humanidade é uma família. Quando ele fala também, né, como o senhor estava falando mais cedo, quando ele diz que, né, todos os seres vivos, né, que a gente também precisa ter... 59, sim, Fratelli Tutti 59, que deve se estender a amizade a todos os seres vivos. Porque somos uma fraternidade universal e cósmica, com todas... até a formiguinha é nossa irmã, não é? A irmã formiga. Então, não digo porque esse ano é o centenário de Franz Kafka, que fala das baratas, a metamorfose. Mas são irmãs baratas também, não é? Ou não? Tem gente que morre de medo de barata. Eu não tenho medo de barata, mas tem gente que... Elas têm tem repulsa a esses insetos que voam. Toda espécie tem sua razão de ser. De existir. E de existir. Então, a amizade com elas também. Dizer, olha, talvez não é o lugar de vocês. Você não é desejado aqui agora, nesse momento. Franz Kafka, são 100 anos, porque ele morreu em junho, 13 de junho de 1924. Ele falava assim da desumanização burocrática, um fenômeno que também é a alienação. Talvez hoje falaria mais da desumanização através das redes sociais, que as redes sociais nos desumanizam, nos fazem perder o contato com a pessoa, como ela é real, de carne e osso, pele e pescoço. E essa questão da rede social também assim, né, que dá um programa. E que faz muitas vezes a pessoa que às vezes pessoalmente não tem coragem de fazer determinadas coisas, né, de falar com algumas coisas, em rede social parece que a pessoa se liberta disso, né? Então acho que isso também
ela trouxe esse conflito, aumentou esse conflito, que muitas vezes situações que você tinha de falar olho a olho, né, e de contornar, às vezes até em grupo de família mesmo, a pessoa bota uma coisa lá entendida de outra forma e causa um caos, aí tem gente que vai lá, tira de grupo, bota de grupo, cancela e realmente... Bloqueia. E muitas das vezes passa do limite e aí não só ofende como ameaça. Aí já... A gente está falando aí desse caso, né? É o caso da diretora presidente do Ciprozep, Elaine Lego, que foi parar na delegacia por ter recebido, está na capa hoje aqui Sim. Né, do portal Folhão, que ela recebeu ameaças por um grupo de WhatsApp. E agora? E é isso porque que acontece. E a rede social, ela tem muito disso, né? Porque chega para cada uma pessoa de um jeito, depende de como a pessoa tá. Eu aqui estou com o Bispo, eu estou olhando para eles, né? É uma coisa. Agora, quando você coloca lá uma mensagem, a forma como que a pessoa vai receber, o tom que ela vai receber, nem sempre é o que a outra pessoa nem quer colocar. Então, isso acabou trazendo muitos conflitos, realmente. E situações, eu acho que a gente vai falar mais à frente, em eleição isso ainda se torna mais grave ainda, porque tem a questão de fake news, né, de todas as questões que a gente precisa ficar muito atento, principalmente, né, nesse período agora. E eu acompanhei o bispo lá na missa de Santo Amaro, e o senhor falou muito disso, da questão dos partidos, né, de saber escolher, porque se a pessoa não for um bom médico, se ele não for um bom garçom, se ele não for um bom radialista, se ele não for um bom chefe de família, qual é a condição que essa pessoa tem de ser também um bom político? Se ele, às vezes, ele não consegue ser bom no que ele propõe a fazer. Não tem como. Entendeu? E o bispo falou muito disso, e realmente, eu acho que é isso, as pessoas saberem um pouco mais, conhecerem um pouco mais, né, a quem vai votar, quem vai escolher, né, com quem vai conviver. Porque hoje as pessoas realmente em rede social vê um produto, né, que é aquilo que é passado e não se aprofunda muitas vezes, né? As eleições são definidas muitas vezes pelas redes sociais, exclusivamente até. Então, perderam essa proximidade e perderam o que era antes um mandato comunitário, conhecer a pessoa e interpelá-la. Nós vamos fazer, como sempre, encontros com os candidatos, já fizemos um, mas também para vereadores, né? Para que a vereança, a fim de contas, teríamos que descartar aquele que pensa se candidatar porque não tem trabalho, porque quer ganhar alguma coisa, porque quer empregar a família, porque quer não sei o quê. Não. A política é uma forma preciosa e nobre de fazer caridade e amor, mas não amor aos familiares só, mas amor a toda a sociedade. É o amor social e a amizade social que estamos falando. Ou doação de sangue, mal comparando. A gente só doa sangue. A gente é estranho, né? Me coloco também nesse meio, tô falando que a gente só doa sangue quando tem um parente próximo da gente precisando. Claro que isso não é total, mas é a grande maioria, sim. Quer dizer... Não é um voluntário, um doador espontâneo, não é o que o senhor falou, não é só o convívio social com a família. Praticar aquela máxima de Jesus, que é amar quem não te ama, que é... Alargar a tenda. Alargar a tenda, que é uma das expressões de Isaías, que nós devemos, como dizia Roberto Carlos, ter 1 milhão de amigos. A gente vai falar mais à frente um pouquinho sobre essa questão dos encontros, que a igreja já realizou um, né, e outros que estão previstos. Quero que o senhor fale um pouquinho mais sobre isso, né, porque acho muito importante o papel da igreja, das igrejas como um todo, nesse sentido, né, e da responsabilidade que tem que ter, né, nesse sentido. Infelizmente, né, algumas acabam não tendo muita essa responsabilidade e acabam até contribuindo, às vezes até para um acirramento maior, e eu acho que não tem que ser assim, né? Acho que a isenção, acima de tudo, é importante para manter esse diálogo,
né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Mas em relação à campanha da fraternidade, queria que o senhor falasse um pouco qual é a orientação do senhor, enquanto bispo, que é passada para a diocese como um todo, né? O que existe um planejamento? O senhor falou, tem aí, não chega a ser uma cartilha, mas é um texto base, né? Como que é conduzido isso dentro das pastorais, dentro da diocese como um todo? Bom, isso foi lá. Primeiro tem um momento de lançamento e tem um momento depois de avaliação, como fizemos aqui, a respeito do ano passado. Mas entre o lançamento e a avaliação está justamente a formação dos que vão dos que querem se interiorizar mais, e também justamente as propostas a nível pessoal, a nível comunitário e a nível social. Quer dizer, todas umas ações que estão previstas no agir. Terceira, e o agir é planejado. O agir, por exemplo, bom, o que é que vamos fazer com a coleta do 24 de março? É isso que eu queria só falar sobre isso. O que é essa coleta do 24 de março? É a coleta do Fundo Comum de Solidariedade. Nós fazemos uma coleta nacional em todas as paróquias, dia 24 de março. 60% fica em cada diocese. O outro 40% vai para a CNBB, os projetos nacionais. Aqui são os projetos diocesanos. O que vamos fazer? Bom, ainda não decidimos, porque temos que fazer uma assembleia para ver que projetos vão ser apresentados e que projetos vão ser beneficiados. Evidentemente que esses projetos apresentados e beneficiados serão aqueles que tenham em conta trabalhar o tema da amizade social. Poderiam ser, por exemplo, instalar escolas de perdão e reconciliação. São escolas que trabalham justamente o perdão para eliminar o ódio, costuram aqueles dramas de gente machucada pela violência. Outro projeto para as comunidades periféricas que vivem realmente problema muito agudo da violência social. Bom, mediadores, práticas de arbitragem, práticas de cultura de paz para crianças, comunicação não violenta. Então, esse planejamento, os projetos têm que ter em conta texto, o lema e o tema da campanha, o objetivo da campanha. Então, é promover a amizade social, por exemplo, no que se diz na política, fazer esses encontros que vamos falar mais adiante. Também é um projeto. É importante. Que seja pelo menos a nível de uma cidade, fazer um encontro desses. Por exemplo, em Bom Jesus, em Itaperuna, aqui, porque a diocese tem 17 municípios. Não, o Rodrigo falou importante, eu concordo e até ouso dizer, é necessário. É necessário. E assim, o mundo não volta a ser mais o que era depois das redes sociais. Não, inclusive temos que interagir com os políticos, com os candidatos, porque, na verdade, o que acontecia antes, claro, no passado era, bom, o candidato vai pescar no corral votos. Bom, mas antes que isso, nós queremos escutar a proposta do... Antes, nós queremos acompanhar quem é ele. Nós queremos dizer, bom, o que você pensa sobre isto, isto e isto. Porque senão não. Temos que superar o voto útil. O voto comprado. Passar dessa fase. Isso aí é todo o tempo. Temos que superar isso. O voto consciente, voto lúcido. O Rodrigo, são 7h53, bispo, a gente precisa fazer um intervalo, mas antes de fazer o intervalo, eu vou pedir só um minutinho para o senhor comentar e falar um pouco sobre a importância da quaresma. Jejum, penitência e oração. Jejum, oração e esmola seria. E também? As três. As três. Jejum. A penitência engloba, é o processo de conversão que engloba as três disciplinas espirituais. A esmola é a coleta,
a partilha do pão, é a fraternidade, é a fraternidade social. A oração nos configura com Deus, é escutar a palavra. E a oração nos leva também à conversão, porque acolhemos essa palavra que nos transforma e ao mesmo tempo nos leva à missão. E o jejum nos faz ver que temos que deixar de ser egoístas. Temos que controlar os nossos desejos. E para isso é muito importante privar-nos do alimento, não da água. Porque Jesus da água não podemos fazer jejum, mas do alimento, porque sentir em carne própria isso nos leva a identificar-nos com aqueles que sofrem, nos leva a identificar-nos com a dor do mundo e, fundamentalmente, a solidariedade, a compaixão. O jejum é muito importante também. E as coisas estão interligadas. A oração nos leva à palavra, a palavra nos leva ao jejum e o jejum nos leva a compartilhar o pão. Ou seja, a esmola. A tzedakah, fazer justiça ao pobre. Muito bom. Não existe um manual, né? Não existe quer dizer, sei lá, um jejum, uma penitência, uma quaresma perfeita. Não tem um manual para você fazer a quaresma perfeita. É aquilo que você... Exato, aquilo que pode te levar a ser melhor, aquilo que pode te levar a ser mais cristão, aquilo que te pode levar a ser mais compassivo. Por isso não é só jejum de alimentos. Você pode, de repente, fazer jejum de compras. Vou ao supermercado e não vou comprar nada. Para ver, isso aqui eu não preciso. Jejum de palavras. Opa, isso aí é uma boa. Silêncio. Boa. Jejum de visitar os enfermos. Eu deixo de visitar outras pessoas, mas vou visitar só os doentes. O que se chama o jejum dos passos. Ou permanecer mais em contato com os que sofrem. E jejum de TV também. Jejum da internet. Agora também. Da internet é justo. Aí vai apertar, hein? Aí vai apertar. Vou deixar de falar mal de alguém na internet. Acabou. Só vou elogiar. Seria uma boa. Seria uma boa. Um sonho, né? Bom, tá aí. Boa. Quem disse que não tem dica? Tem dica sim. Ó. Você que fica o dia inteiro aí no Instagram, Beto, fica atento aí. Ó. Deixa só. Bom, o meu caro Dom Roberto Ferreira Paz. Vamos agora para um intervalo? E tomar aquele jejum café. Agora? Não, já tem café já. Se fizer jejum de café, para mim é complicado. Seria bom fazer. Também. Seria bom. Bom, porque sem café. Rodrigo não, porque o Rodrigo não toma café. Então você não. Chá é complicado, né? Sim, mas eu acho que o mais importante é jejum do cigarro, jejum da bebida alcoólica. Sim. Isso. Teria bons efeitos. Aquilo que te faz mal. Não só para o próximo, mas para si mesmo, principalmente, né? Sem bebida, sem cigarro. Mesmo, não é? Para se renovar. Bom, para você que quer praticar então aí o jejum nessa quaresma, as dicas vêm aqui do melhor, né? Dom Roberto Ferreira Paz. Rodrigo, já escolheu a sua? Prefiro não comentar. Bom, são 7h50. A minha aqui eu estou na dúvida do café, mas café é tenso, hein? Sem café aqui 5 horas da manhã. Café que não é só um prazer, é uma necessidade para a gente acordar. Mas vamos lá. 7h58, que você que é cristão, católico, possa fazer a escolha aí da melhor para você. A gente faz uma pausa rápida aqui com o Dom Roberto e com o Rodrigo Gonçalves. Você continue ligado, é rápido, a gente volta a seguir. Tem uma dica agora aqui da Nauta e toda a equipe lá da Nauta Investimento, Nauta XP Investimento, que é orientar você já agora aí nesse pós-carnaval, esse ano que está começando também para os investimentos. Você pode tomar a melhor decisão hoje. É só ouvir aí e depois fazer o contato com a Nauta XP Investimentos e com toda a equipe especializada. São verdadeiros professores em investimentos.
No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, a gente faz uma pausa, já voltaremos com Folha no Ar. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente.